Bom dia a todos, graça e paz, amém? Quero também deixar aqui meus parabéns ao pastor Marcos, que Deus continue a abençoá-lo com muita saúde, muita sabedoria. Pastor, tem sido uma bênção nas nossas vidas, né? Em especial na minha, tem tido muita paciência comigo. Amém, queridos? Queria rapidamente trazer uma mensagem que Deus colocou ao meu coração. Na verdade, não seria essa a mensagem de hoje. Eu, há uns meses atrás, estava preparando uma mensagem sobre o poder do Evangelho, mas devido a algumas coisas que têm acontecido na minha vida nesses últimos dias, eu trouxe um versículo na célula 2 sexta-feiras atrás, e eu senti muito forte ao meu coração. De lá para cá essa palavra não saiu mais do meu coração e continua queimando em meu coração, e eu entendi, eu não tenho dúvida nenhuma que essa palavra ela vai servir para muitos, se não para todos, da Igreja Batista de Vila Joca, e também para aqueles que estão nos assistindo e também irão nos assistir aí no futuro. É uma palavra de encorajamento. O tema da mensagem hoje é coragem, e essa palavra Deus deu a todos aqueles que estão vivendo momentos de desertos. E é muito interessante que a partir do momento que Deus trouxe essa palavra ao meu coração, Ele acabou me cercando, sabe, com palavras parecidas, idênticas, e aquilo foi aumentando cada vez mais o desejo de trazer essa mensagem para vocês. E sexta-feira passada, minha mãe trouxe uma mensagem na célula, falando sobre os desertos da vida, né? E a mensagem de hoje são para essas pessoas que têm vivido tempos de desânimos, tempos de medo, de abatimento, vivendo momentos mesmo de tristeza, né, devido às circunstâncias. Nós ouvimos aqui hoje quantas pessoas enfermas, né, momentos de profundas aflições, e a palavra são para essas pessoas hoje, aquelas que já têm um sentimento muito forte de que tudo está acabado, que para essa situação não tem jeito. Talvez lá atrás você tenha sido aquela pessoa que muito aconselhava, que muito evangelizava, que muito encorajava uns aos outros, mas hoje você é aquela pessoa que precisa de uma palavra de encorajamento. Você hoje, na verdade é você hoje que precisa, né, de uma palavra de ânimo. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor trouxe essa palavra hoje ao meu coração por causa desses. E eu queria contar uma história que eu ouvi há um tempo atrás. Eu não lembro se eu ouvi ou se eu li, sobre um homem sábio, que ele dava muitos conselhos em sua cidade, para todas aquelas pessoas que estavam tristes, desanimadas. E toda vez que uma pessoa se sentia entristecida, ela procurava esse homem, ela procurava esse sábio. E na cidade onde esse sábio morava, existia um circo muito famoso. Então esse sábio, para todas aquelas pessoas que iam até ele orientava essas pessoas, ele aconselhava essas pessoas, né, no seu entendimento humano ali, e também falava para essas pessoas irem até o circo, porque ali no circo existia um palhaço muito, mas muito engraçado. E as pessoas que lá estiveram saíam daquele circo muito, mas muito felizes, porque aquele palhaço trazia uma alegria ao coração dessas pessoas. E um dia apareceu em seu escritório, no escritório desse homem sábio, um outro homem dizendo que estava muito triste, estava muito desanimado, pensando em abandonar tudo, pensando em abandonar a vida, a família. E aquele sábio indicou o circo, indicou aquele circo, dizendo assim: olha, vá até aquele circo, porque lá existe um palhaço
E esse palhaço, ele traz alegria, ele faz você esquecer das tuas tristezas. E aquele homem olhou bem nos olhos do sábio e disse: aquele palhaço sou eu. Irmãos, o que eu quero trazer? Por que eu contei essa história? Quero trazer uma reflexão para a sua vida através dessa historinha. Na vida nós passaremos por aflições. Jesus, ele nos ensinou isso. Nossa vida não seria um mar de rosas. Passaríamos por momentos difíceis. A Bíblia diz que existe o dia mau para todos. Passaremos por aflições, teremos momentos de desânimo, de medo, de incertezas, às vezes aquele sentimento de fracasso. E se olharmos para a Bíblia, mesmo grandes homens e mulheres de Deus precisaram um dia ser encorajados pelo Senhor. Deus levantou homens e mulheres para estar encorajando esses grandes homens, mesmo vivendo momentos de desânimo. Homens e mulheres que pensaram em abandonar tudo. Citei aqui um exemplo, por exemplo, Elias. Depois de um grande feito de Deus ali, através da vida dele, Elias tem o desejo ali de morrer. Pedro, depois de um dia frustrante de pesca, ele começa ali a lavar as redes, e aí teve a visita de Jesus. Temos Ana, por exemplo, lá em 1 Samuel. Ana não podia ter filho, existia uma mulher que zombava dela, e aquilo trazia muita tristeza no coração de Ana. O texto diz que o coração de Ana estava triste. Minha mãe na sexta-feira trouxe exatamente isso, que Deus levou Abraão para o deserto, Deus levou Moisés para o deserto, levou José para o deserto, levou Davi para o deserto. Então grandes homens que foram tremendamente usados por Deus tiveram seus momentos de tristeza, tiveram seus momentos de aflição. São situações que muitas vezes você pensa que já está no seu limite, que você já não aguenta mais, como os antigos também aconteceram com eles, porque a força humana, ela é uma força limitada. A palavra de hoje é mostrar para mim e para você, que são nesses momentos de dificuldade e aflições, que nós descobrimos a força que não é nossa, que não é sua, mas é a força do nosso Criador. Salmo 146, 10 vai dizer, olha, Ele é o seu Criador, mas Ele é o seu Deus. O seu Deus, o Deus que toma a iniciativa sempre para ir até você, para ir até a mim, cujo poder desse Deus, irmãos, ele é inesgotável, trazendo sempre um renovo para a minha vida, e eu tenho certeza também para a sua vida. A palavra que eu queria compartilhar hoje com vocês está lá em Atos, capítulo 23, versículo 11. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, deixasse a sua Bíblia aberta um pouquinho, porque o pastor já orou pela minha vida, mas eu queria orar pela sua vida hoje. Amém? Senhor, eu creio, Pai, que essa palavra ela não será jogada ao vento, ó Deus. Senhor, eu creio, Deus, que o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, Deus, porque essa palavra encontraria corações, Deus, necessitados, ó Deus. Pessoas, ó Deus, que estão vivendo seus momentos difíceis, ó Pai, talvez alguns querendo abandonar tudo, porque já não tem mais aguentado a pressão, sabe, do dia a dia, das circunstâncias, Deus, que tem acontecido, ó Pai. Senhor, apesar de mim aqui à frente, ó Deus, que reconheço, Pai, que eu não sou merecedor, Pai, de nada, Pai, porque tudo aquilo, Deus, que eu tenho, Pai, tudo aquilo que, sabe, eu tenho usufruído é graça do Senhor, Pai. Inclusive, Deus, essa oportunidade que eu estou tendo aqui hoje, Pai, é graça do Senhor, Pai. Por isso, Deus, menos de mim e mais do Senhor, Pai. Toma a frente, Senhor, aqui nesse lugar, Deus. Senhor, fala, Deus, que à medida, Deus, que o som da minha voz sairá aqui através desse microfone, Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, venha, sabe, chegar aos ouvidos e ao coração, Deus, dos ouvintes, Pai. Que o Teu Espírito venha trazer transformação, salvação, Senhor, em nome de Jesus, renovo, encorajamento, Deus. Senhor, eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra, da mensagem do Teu Evangelho, Deus, e que assim seja, Pai.
nesta manhã, Deus, quero aqui repreender todo o mal, Deus, toda ação maligna contra as nossas vidas, ó Deus, e que agora, Senhor, é o Senhor, Deus, agora é contigo, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. O texto de Atos, capítulo 23, versículo 11, aqui na minha versão, revista e atualizada, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado do apóstolo Paulo, disse: coragem, pois do modo porque este testemunho ao meu respeito... vou ler de novo. Pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém, queridos? Queria ler o versículo 10 para entendermos um pouco o contexto. Tomando vulto a Seleuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Irmãos, Paulo estava aqui sendo preso, mas antes disso apanhou bastante, porque estava pregando o evangelho de Jesus Cristo. Os judeus, enfurecidos e alimentados por inveja, por ciúmes, pegaram ali o apóstolo Paulo e bateram tanto nele, levaram ele para o sinédrio para ser julgado. E aí o comandante, com medo de Paulo ser despedaçado por aquelas pessoas, tamanho ódio que tinha ali do apóstolo Paulo, mandou levá-lo para uma fortaleza, por uma prisão. Mesmo Paulo sendo escolhido como eu e você foi, mesmo Paulo sendo amado por Deus, passou por medo e passou por desânimo. A perseguição contra o seu ministério, contra o propósito de Deus na vida do apóstolo, se tornou tão forte que por várias vezes ele apanhou, foi preso, mas desta vez parecia que seria o fim. Já tinha enfrentado o sinédrio e sabia o que queriam fazer com ele. Nesse momento, Paulo estava sozinho, imagino eu, numa cela fria e escura de uma fortaleza. Talvez aquela fosse a sua última noite de vida. Aos olhos humanos, Paulo estava refém entre os interesses políticos dos romanos e dos judeus. Mas na verdade, Paulo sabia que a sua vida não estava nas mãos dos homens. Paulo sabia que o seu futuro não estava nas mãos de homens, e sim nas mãos de Deus. Irmãos, isso é muito importante para nós. Nós sabermos que mesmo diante de situações difíceis, adversas, as nossas vidas não dependem de homens, e sim de Deus. Quero aqui apresentar pelo menos 4 características que vai nos fazer pelo menos refletir, para que possamos sair de situações adversas, para que possamos sair do desânimo, sabe, do desencorajamento. E a primeira característica tem a ver com o propósito de Deus na sua vida e na minha vida também. Viver o propósito de Deus, mas antes de viver o propósito de Deus, nós precisamos saber qual é o nosso propósito aqui nessa terra, o nosso principal propósito na terra. Atos capítulo 20, versículo 22 e 25, o apóstolo Paulo, ele vai falar algo que eu não sei para você, mas quando eu li, isso encheu meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, é isso, o cerne é isso. Antes dele ser preso, ele já tinha essa visão. Olha o que ele fala em Atos capítulo 20, versículo 22 ao 25. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, olha só, de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, olha que interessante, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar
o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, olha que triste isso, irmãos. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Irmãos, olha a convicção desse homem, do chamado, a descoberta da graça, da beleza, do chamado de Deus para a vida dele. Atos capítulo 21, versículo 10 e 13, olha só que interessante que acontece ali. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta. Deus levantou um profeta, além daquilo que o Espírito Santo havia falado para ele. Deus levanta um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, esse profeta toma o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando o pessoal ali ouviu estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subissem a Jerusalém. Paulo, olha, não vá até lá, porque você será preso, eles vão te bater, você vai sofrer. E aí olha o que o Paulo fala. Então Paulo respondeu: o que fazes chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo, ele descobriu o que é o evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele descobriu que antes de conhecer a Cristo, ele não era nada, não merecia nada. Quando ele tem esse encontro com Deus, ele descobre a maravilha que é esse Deus maravilhoso. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele descobriu qual era o verdadeiro propósito da vida, que era única e exclusivamente glorificar e exaltar o nome do Senhor. Paulo reconheceu que a vida dele, para ele mesmo, já não fazia mais sentido, e o que fazia sentido na vida dele era a presença de Jesus Cristo. Isso é muito importante para nós nos dias de hoje. Independente das situações, independente dos nossos sonhos, a presença de Deus, ela é a coisa mais preciosa e mais importante para nós. Paulo teve um encontro com Cristo, a sua vida foi transformada. Paulo, ele conheceu a Cristo e ainda prosseguiu em conhecer cada vez mais. Muitas das vezes nós conhecemos a Cristo e nos estacionamos, porque damos muitas vezes lugar para o eu que está em nosso coração, menos de nós e sempre mais do Senhor. Paulo teve a sua vida transformada. Ele entendeu que o chamado para a sua vida era único e exclusivamente para adorar a Deus. Ele entendeu o poder do Evangelho, das boas notícias. Paulo descobriu que Deus enviou seu Filho Jesus para que a vida do cristão fosse agraciada, santificada, justificada, resgatada, salva pelo poder do Evangelho. Entendeu que Paulo não era merecedor de tamanho amor. Assim como o mestre passou por aflições, angústias profundas, também não seria diferente em sua vida. Irmãos, Deus, Ele tem poder para salvar pecadores, aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que reconhecem os seus pecados, aqueles que se arrependem e procuram sempre viver uma novidade de vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo para mim mesmo. Precisamos a todo momento crucificar o ego, crucificar as nossas vontades próprias. Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não viver para si, mas viver para Cristo, implica em uma vida sacrificial, sacrificando a todo momento o eu e as vontades próprias. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15,
Ele vai dizer assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 vai dizer assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, nós sabemos que os desertos da vida, que as aflições da vida, elas nos fazem amadurecer, crescer. A palavra de Deus diz que o Senhor levava o povo ali para o deserto para saber o que estava no coração deles. Falamos na célula na sexta-feira que o deserto, ele traz crescimento. O deserto, ele mata, ele destrói o orgulho. O deserto, muitas vezes, que o Senhor nos leva, é exatamente para mostrar o que é que está no nosso coração. Propósito de Deus na minha e na sua vida. Quando entendemos o propósito, irmãos, nós vamos entender que as circunstâncias, mesmo o diagnóstico médico sendo contrário às nossas vontades, vai resultar para um testemunho para a glória de Deus. Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não permita que as circunstâncias, que as enfermidades, você vai entristecer? Vai. Você vai ficar com medo? Vai. Mas não permita que essas coisas te paralisem em buscar o Senhor, em conhecer mais do Senhor. Porque, irmãos, o Senhor te conhece quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Ele conhece todos os propósitos, tudo que acontece com você Ele sabe. E se Ele está permitindo, é porque algo maior e melhor Ele está querendo fazer através da tua vida. Deus não tem prazer no sofrimento, irmãos. O segundo ponto que eu queria trazer, além desse de descobrir o propósito de Deus, o texto vai dizer que na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele. Imagine você, talvez você hoje esteja se sentindo, ou essa noite passada você se sentiu como Paulo, sozinho. Às vezes aquela pergunta como Jó: por que comigo, Deus? Cadê o Senhor? Paulo ali sozinho. A presença de Deus, a onipresença do Deus Todo-Poderoso naquele lugar. A sensação de fracasso, de medo, era infinitamente maior do que as suas forças. Imagine as pessoas gritando, dizendo assim: Senhor, eu vou te matar, amanhã eu vou espedaçar você. Imagine aquela multidão gritando e o apóstolo Paulo ali escutando tudo isso. Paulo era humano. O coração de Paulo batia como o meu e o seu. Paulo era um homem comum como eu e você, mas que estava entendendo o propósito do Evangelho. A sensação de medo, eu fico imaginando daquele homem naquele lugar, pois depois de um dia de intensos debates e acusações, com certeza, irmão, Paulo estava esgotado fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, como muitos de nós, em momentos de dor. Eu fico imaginando as pessoas com dores, como elas ficam limitadas. Quando eu fico doente, irmãos, eu fico exatamente desse jeito aqui, fico esgotado físico, espiritualmente, e às vezes não consigo nem orar, às vezes eu não consigo nem erguer os meus olhos ao céu, porque as circunstâncias te abatem e me abatem também, e com certeza abateram o apóstolo Paulo aqui nesse momento, porque, irmão, se não abatesse o apóstolo Paulo, Jesus jamais estaria do lado dele dizendo: coragem. Paulo estava assim abatido aqui, mesmo sendo o apóstolo Paulo, mesmo tendo uma visitação toda especial de Jesus Cristo, como muitos de nós talvez hoje nos encontramos dessa forma, abatidos. Mas, irmãos, aprende uma coisa com esse versículo, com essa história: Deus nunca vai te deixar só, nunca te deixará só. Esse versículo nos mostra que Deus sempre estará do seu lado, sempre, não importando o que você faça, Deus estará sempre ao seu lado, se fazendo sempre presente.
Deus se importa sim com os seus problemas. Deus se importa sim com você, com tudo aquilo que acontece com você. A presença de Deus, nós vamos aprender aqui, mais uma vez, ou ser lembrados disso, que a presença de Deus faz toda a diferença, meu irmão. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que te diz hoje. A presença de Deus na tua vida faz toda uma diferença, e isso é algo que o salmista lá há muito tempo atrás ele descobriu, lá no Salmo 46, versículo 1, vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o auxílio presente ou o socorro presente no dia da adversidade, no dia da dificuldade, no dia da aflição. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Isaías 43, versículo 2, irmãos, creia na palavra de Deus. Isaías 43, versículo 2 vai dizer assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não deixarão em brasas você. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã, queridos. Não temas, continue firme, o Senhor está contigo. E o que falar sobre Daniel capítulo 3, da história de 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. O texto diz assim que Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrarmos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornando um aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Os soldados que empurraram Sadraque e Abednego lá para dentro, os 3, esses soldados morreram queimados. Então, logo depois chegou Nabucodonosor à porta da fornalha. Deixa eu só ler uma coisa aqui. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e disse aos conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, irmãos. Irmãos, entenda uma coisa: Deus permitiu a fornalha, Deus permite o deserto, Deus permite as aflições, Deus permitiu aqui a fornalha, mas os livrou de serem queimados pelo fogo, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de lá são, nem cheiro de fumaça os caras tinham, porque a presença de Deus faz toda a diferença, irmãos. Essa busca pelo Senhor, esse entendimento pelo propósito, pela graça de Deus, que nós não somos merecedores de nada. Às vezes estamos vivendo momentos de aflição, às vezes estamos vivendo momentos de dor, às vezes fracassamos com algo, e a primeira coisa que fazemos é acusamos a Deus, colocamos Deus na parede como se nós fôssemos merecedores de algo. Irmãos, nós não somos merecedores de nada, a graça nos alcançou. Deus permitiu a fornalha, mas os livrou de serem queimados. Fico imaginando Paulo dizendo nesse momento: aonde está o Senhor? A presença de Deus que faz toda a diferença invade aquele lugar, ensinando Paulo que tem momentos em nossas vidas que é só a presença de Deus. Quantos casamentos hoje, irmãos, estão precisando urgentemente da presença de Deus? Quantas áreas das nossas vidas precisam dessa presença de Deus, desse reconhecimento de quem Deus é? Quantas pessoas hoje precisam da presença de Deus para prosseguir? Jesus se coloca ao lado de Paulo, como quem diz: ei filho, te bateram no rosto? Você apanhou? Você foi caluniado? Levantaram mentira sobre a tua vida? Deixa eu te dizer uma coisa: ei Paulo, fizeram isso com o pai, fizeram isso comigo também.
fizeram isso com o filho. Mas eu venci. E deixa eu te dizer algo especial em relação a isso. Tenha bom ânimo, tenha coragem, porque eu venci o mundo por você. Coragem. Vocês conseguem entender isso? Será que eu estou me fazendo claro aqui? Que o Senhor tenha misericórdia, que o Espírito Santo fale no profundo do seu coração. Primeiro, descobrir esse propósito, viver esse propósito. Segundo, a presença de Deus que faz toda a diferença. Terceiro, a palavra de Deus, a palavra que é poderosa. Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai dizer assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus vai dizer assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele se aproxima de Paulo, no momento de dificuldade, de aflição, como eu tenho certeza que tem se aproximado de você, chega, se coloca ao lado, dizendo assim: ei, coragem, olha a palavra, essa palavra da boca de Deus, irmãos. Fique imaginando o que causou ao coração do apóstolo Paulo. Tira eu daqui agora, se possível, tira. Apenas ouça a voz do Senhor dizendo para você assim: coragem, tenha bom ânimo. Ei, você que está abatido, coragem, tenha bom ânimo. Ei, você que está enfermo, nesta hora, coragem, tenha bom ânimo. Você que tem tido dificuldades, sabe, em ambientes de trabalho, você que tem tido sonhos e planos e parece que isso tem se tornado cada vez mais distante, ei, coragem, tenha bom ânimo. Irmão, essa palavra, quando ela sai da boca de Deus e encontra corações que reconhecem essa palavra, cria com certeza em nós transformação. A miséria, a cegueira, a superficialidade é destruída, irmãos, porque é o próprio Deus dizendo para você nessa manhã: coragem, como disse para Paulo. Fica imaginando o que isso gerou dentro do coração desse homem, naquele momento, porque essa palavra tinha tudo a ver com o propósito de Deus lá na frente, na vida de Paulo, que era levá-lo para Roma. Quando Deus chega para Paulo dizendo assim: coragem, olha, você tem feito sim o testemunho, você tem falado do meu amor, mas eu vou te levar para um outro lugar. Sabe o que isso significa? Imortalidade. Paulo não iria morrer ao sair dali no outro dia, porque ele estava seguro nas mãos do Senhor e não de homens. O Senhor apareceu várias vezes para Paulo. Capítulo 18, versículo 9. Vai dizer assim: tendo Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Olha só, Paulo já estava se acostumando com essas palavras. Olha, não temas, não te cales, continua o propósito da vida, daquilo que eu planejei para você. Começou por consolar Paulo, exortando-o a tomar coragem. Deus graciosamente conforta os seus servos, tanto assim que a Escritura chama o Deus de toda consolação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 vai falar sobre isso. Aos Coríntios, Paulo escreveu, lá em 2 Coríntios 1, 4, 5, escreveu assim: Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos ser capazes de consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus, pois assim como o sofrimento de Cristo são nossos em abundância, assim também o nosso conforto é abundante por meio de Cristo. Muitas das vezes a situação que você está passando hoje é para que você venha testemunhar lá na frente, para que você venha aconselhar lá na frente. Propósito de Deus na tua vida, isso é muito importante.
Mais tarde, em 2 Coríntios, o próprio apóstolo Paulo pôde escrever que ele era cheio desse conforto. 2 Coríntios 7,4, porque Deus conforta o deprimido. 2 Coríntios 7,6. Mateus 28,18 vai dizer assim: a voz de Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas. E isso é uma grande verdade. A voz, a palavra de Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E nós cantamos aqui: e sobre todos Ele é o Senhor. O mar, o vento e a tempestade cessaram com uma palavra de ordem. Lázaro, morto já há alguns dias, Lázaro, vem para fora. É a palavra de Deus hoje para você. Coragem, tenha bom ânimo, persevera. O coração de Paulo teve de ser enchido naquele instante, como um balão de ar que estufa com um sopro. Sua alma se recompôs com a alegria do Senhor, é a nossa força, como diz Neemias 8:10. Portanto, irmãos, aprendamos, mesmo nas aflições mais extremas, a permanecermos somente firmes na palavra de Deus, e nunca desmaiemos, enquanto Ele estiver nos vivificando, com o testemunho de um amor paternal. Quarto ponto e último que eu queria trazer para vocês, é um Deus que comissiona. A ideia, quando o Senhor diz para ele, aqui, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A ideia aqui de testemunho é aquele que entende o que é o evangelho da graça de Deus. É a vida que é transformada, e através dessa transformação, através dessa graça de Deus, através desse reconhecimento de quem Deus é e quem você é diante de Deus, o testemunho ele é automático. Paulo não fez nenhuma força aqui para dizer que ele estava crucificado com Cristo, porque era isso que ele entendia. Olha, minha vida já não faz mais sentido, já não tem mais o desejo de voltar às práticas antigas. Hoje o melhor é Cristo em mim, o prazer de viver essa presença de Deus, que mesmo diante de dificuldades, você consegue prosseguir, você consegue se alegrar. A vida do cristão resulta num bom testemunho aprovado por Deus. A primeira parte aqui, você percebe que Deus estava aprovando o testemunho de Paulo, porque ele diz assim, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém. Olha, Paulo, a forma que você tem vivido, a forma que eu tenho visto você, a forma na qual você tem se comportado, os desejos do teu coração, aquilo que passa na sua mente. Olha, eu tenho me agradado de você, e eu vou te levar para um lugar maior e mais longe, eu vou te levar para Roma. E isso mostra que nada iria acontecer com o apóstolo Paulo, como não aconteceu. Nesse momento aqui, testemunhar é alguém que se recorda e pode contar a respeito de alguma coisa que aconteceu. O evangelho, uma vez eu ouvi não sei aonde, que o evangelho não é um bom conselho. O evangelho é você falar algo que aconteceu, é você testemunhar as maravilhas que Deus tem feito através da tua vida, mesmo diante de momentos difíceis e tribulações. É alguém que se recorda, que pode contar a respeito de algo, é uma testemunha. O verbo aqui significa ser uma testemunha, significa dar testemunha como prova. As pessoas ao olharem para você, elas vão identificar o Senhor através do teu testemunho, é uma prova. Isaías 57, versículo 7 vai dizer assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir, olha só que lindo, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Contudo, segundo Jesus, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Irmãos, essa passagem de Jesus, ela é muito interessante em Atos capítulo 1, porque antes disso acontecer, Jesus chega para eles e diz assim: ei, esperem, agora imagine, vivi com Cristo, vi os seus grandes feitos e milagres acontecerem, é como se eu me sentisse tão seguro com a presença ali de Cristo na terra, e de repente Cristo se vai, Cristo foi embora para o céu, mas ele disse assim: ei, eu vou, mas vocês esperem aqui, porque eu enviarei o Consolador. Agora, teve um tempo de espera, irmãos, e eles obedeceram o que? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus também para você é isso: espera, vai passar, coragem, tenha bom ânimo, mas espera firme, agarrados no Senhor. Eu não sei o que você tem passado, mas a palavra é essa. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 17 vai dizer assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Olha que lindo isso, irmãos, não sou eu que estou dizendo, não é uma palavra de autoajuda. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 17, vou repetir: mas o Senhor, Ele permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Lucas se utiliza dessa palavra testemunha de uma forma especial. Testemunho de fatos concernentes a Jesus, que são diretamente conhecidos. Porém, esse testemunho só pode ser dado se o sentido dos fatos forem apreciados. Você só vai testemunhar a Cristo quando você provar e ver que Ele é bom. Porque se você não provar, você vai falar de uma coisa que você não sabe. E é por isso que o Senhor não se apresenta sempre para nós, porque Ele quer te dar novidade de vida, Ele quer fazer você diferente. Ei filho, estou aqui do seu lado, coragem, tenha bom ânimo, espera, vai passar, o Consolador virá. De modo que esse testemunho assume a forma de confissão de fé, uma confissão evangelística, refere-se ao testemunho dos fatos verdadeiros. Irmãos, nosso horário se esgotou, e eu não queria eu acho que foi o suficiente, para que você entenda, que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, o nosso Deus é o Deus que decide, na verdade, Ele decidiu te escolher, Ele decidiu te chamar, Ele decidiu te amar, e no momento de dificuldade, Ele decide vir até você, e estar ao teu lado, e dizer algo especial como hoje: coragem, coragem. E eu orando a Deus, num momento de muita dificuldade da minha vida, há esses dias atrás, estava me sentindo como o apóstolo Paulo, triste, sentimento de fracasso. E aí, irmãos, orando a Deus: Senhor, assim como o Senhor foi até Paulo na prisão, vem até mim. E o Senhor me deu um cântico, na hora, no WhatsApp alguém mandou um cântico, não sei se o Jeff está preparado, não sei se você de casa vai conseguir ouvir, espero que sim. E eu queria trazer essa música para você, antes de terminar, eu queria que você meditasse nisso. Essa música, ela veio com algo, o Senhor falando: olha, eu tenho visto o teu sofrimento, eu não estou com as mãos encolhidas, eu estou te vendo, eu estou contigo, coragem, coragem. Quando quiser pode soltar, Jeff, por favor. Coragem. Queria que você fechasse os teus olhos e você colocasse o seu coração agora diante de Deus, e ouvisse esse cântico, meditasse nessa palavra. Aumenta um pouquinho, Jeff, por favor. Tá chorando, se você que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando, e
está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Aleluia, aquela palavra que Jesus disse a Paulo, era tudo aquilo que Paulo precisava ouvir naquele momento, irmãos. Uma só palavra de Jesus foi suficiente para reanimá-lo e para levá-lo até onde Deus quis, irmãos. Satanás, ele pode se levantar contra a tua vida, ele pode jogar setas, ele pode dizer assim: olha, para você acabou. É mentira, basta uma palavra somente do Senhor e tudo será feito, e tudo será desfeito. Basta uma palavra dele. Olha, meu irmão, eu creio do fundo do meu coração que essa palavra, ela vai encontrar pessoas assim como o apóstolo Paulo. É normal, irmãos, é o dia a dia, acontece. Mas creia nessa palavra, coragem, tenha bom ânimo. Deus sabe de tudo aquilo que você precisa para viver o dia de hoje. Lamentação 3:33 vai dizer: Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos seus filhos, aos filhos dos homens. Irmãos, existe um plano maior e melhor do que os nossos, para as nossas vidas e de nossos familiares. Jesus tem um plano de paz para você. Viva esse propósito de Deus. Você já sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Eu vou te responder agora. Viver o propósito de Deus, glorificar a Deus, engrandecer o nome de Deus. E o que eu aprendo com essa mensagem? Que os propósitos de Deus, os propósitos de Deus,
eles jamais poderão ser frustrados na tua vida, irmãos. É propósito de Deus. Paulo, vou te levar até Roma. Deus tem um propósito e um plano para cada um de nós. Uma outra coisa que eu aprendi aqui é que a presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus, a palavra de Deus foi outra coisa que eu aprendi, que nos encoraja, que nos leva a prosseguir e testemunhar tudo isso que nós temos vivido desse Deus maravilhoso. Irmãos, o choro dura uma noite, durou apenas aquela noite. No dia seguinte a alegria veio, na verdade naquele momento a alegria veio ao coração do apóstolo Paulo. Amém? Que Deus abençoe. Eu queria chamar o pessoal aqui do louvor, eles vão cantar aí uma última música, e eu queria muito que você refletisse, que você cresce nessa palavra, os propósitos de Deus na tua vida. Sonhe os sonhos de Deus, obedeça a sua palavra e a sua vontade. Porque choras de Jesus? Você não entendeu que quem cuida de você é o Senhor, e Ele jamais esquecerá de você, e sabe todas as coisas, e lembre sempre da onde foi que você veio, da onde foi que Deus te tirou. E no momento de muita dor, irmãos, no meu coração durante a semana, o Senhor me veio com essa palavra, e no momento que eu mais necessitava, Ele veio com essa música. Serviu como um bálsamo. Eu já era uma outra pessoa, e que assim seja também na sua vida, nesta manhã. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês, e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, tá bom? Terminaremos então com um louvor, e depois o Senhor é conosco.